Olá você, meu amado, olá você, minha amada, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? No tópico de hoje nós vamos tentar entender algumas afirmações que a equipe de evangelismo, eu tenho certeza, está acostumada a ouvir das pessoas que não estão, de repente, vamos dizer, muito interessadas naquilo que você está tentando pregar a elas. Né? Afirmações do tipo, eu tenho Deus no coração. Né? Ou então assim, sim, eu acredito em Deus. Ou até mesmo, Deus está em todas as religiões. Aí eu pergunto a você, meu amado, que está assistindo esse vídeo, assim como eu já perguntei a mim, será que essas pessoas têm 100% de certeza de que o que elas estão afirmando é realmente verdade? Será? Vamos entender através da palavra de Deus, vamos tentar entender se isso que elas estão afirmando é verdade ou não, ou se realmente até elas pensam que seja verdade e não é verdade. Certo? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26. Vamos tentar entender o que a palavra está querendo nos dizer nesta passagem bíblica. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? Quero que você leve seu pensamento a Deus e peça que Deus venha lhe dar entendimento através da palavra que você vai ouvir a partir de agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor, que use mais uma vez os meus lábios para que eu possa, Senhor, entender qual a tua vontade verdadeira e, entendendo, Senhor, esclarecer aqueles que leem a Bíblia, mas infelizmente não conseguem entender. Te peço isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. As expressões que algumas pessoas, quando saímos para evangelizar, muitas pessoas costumam se expressar da seguinte forma para tentar sair daquele, digamos, embaraço que os crentes estão tentando lhe colocar. Né? Então muitos dizem assim, eu tenho Deus no coração. Né? Eu não preciso ir para a sua igreja, Deus é um só. Deus está em todas as religiões. Eu acredito em Deus, sim. Não é verdade? Realmente, será que Deus é realmente um só? Lógico, Deus é um só. Ele é um só para todos nós. Tanto para crente quanto para o não crente, ele é um só. Se o crente pecar,
ele vai corrigir o crente. Se o crente obedecer a ele, ele vai abençoar o crente. Se quem não é crente pecar, Deus vai realmente corrigir essa pessoa. E se ele fizer o que é certo, se ele obedecer a Deus, mesmo não sendo crente, ele também vai ser abençoado. Não é mesmo? Eu tenho Deus no coração. Bom, vamos entender. Você diz, eu tenho Deus no coração. Você já parou para pensar que muitas vezes nós fazemos coisas tão vergonhosas, mas tão vergonhosas, que se nós chegássemos e disséssemos naquele momento que estamos praticando aquele ato vergonhoso, não só para Deus, mas para toda a sociedade, se nós chegássemos a dizer assim, eu tenho Deus no coração, e bater no peito, Deus olharia lá de cima e diria assim, ei, eu estou aqui. Não me comprometa. Não me faça parceiro dessa vergonha que você está fazendo. Então, quando nós dissemos, eu tenho Deus no coração, nós temos que preparar o nosso espírito, o nosso corpo, para ser templo de Deus, para que Deus faça morada nesse corpo. E num corpo que comete atos vergonhosos, que comete injustiças das mais tremendas, então nesse momento nós não podemos afirmar que nós temos Deus no coração. Muitas vezes os crentes vão pregar e dizem, você quer aceitar Jesus? Eu já tenho Deus no coração, e matem. Mas realmente será que é verdade? Quando você falar isso, lembre-se das coisas erradas que você já fez. Porque cada vez que eu cometo um ato vergonhoso, não só para a sociedade, não só para a minha família, não só para Deus, nesse momento eu sou consciente de uma coisa, Deus não está comigo. Se Deus estivesse comigo, com certeza, se eu tivesse temor a Deus, eu não cometeria esses atos. Não cometeria de forma alguma. Então, meu querido, minha querida, pense bem. Vamos falar sobre a fé e as obras. O que uma igreja faz na vida de uma pessoa? Ela te ensina a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós dissemos assim, eu tenho muita fé e eu sei que Deus vai me abençoar. Só que a palavra de Deus já diz, a fé sem obras é morta. Mas como assim sem obras é morta? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser abençoado? Eu tenho que... a palavra diz que nós recebemos um dom gratuito de Deus, que nós não precisamos nos preocupar, porque Jesus levou todas as nossas enfermidades, Jesus ganhou a nossa salvação. Não é? Então, de repente você está dizendo, mas que história é essa de a fé? Eu tenho que ter obras para que minha fé seja honrada, digamos assim, para que Deus venha me abençoar através da minha fé. Bom, acontece o seguinte, existem dois tipos de pessoas. Certo? Existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que buscam conhecimento na palavra de Deus, conhecem a verdade, conhecem a vontade de Deus e obedecem a Deus. Então, essa pessoa, ela realmente está apta a ser abençoada se ela obedecer a Deus. Certo? Mas tem pessoas que não querem saber de conhecer a Deus. Mas eu não quero. Não, eu já tenho a minha religião. Confundem Deus com religião. Deus não é religião. Deus poderia estar em todas as religiões? Lógico que poderia. Desde que a sua palavra fosse pregada nessas religiões. Que a sua vontade fosse exposta, que a sua vontade fosse falada ao povo para que o povo obedeça essa vontade. Uma religião, vamos dizer assim, que não te ensina a obedecer a Deus, ela não pode ser de Deus. Se ela não te ensina a obedecer a Deus, como que ela vai ser de Deus? Não é mesmo? Então, não existe, não tem como você dizer assim, mas Deus está em todas as religiões. Será? Não está, não. Não está. Ele só está naquele local onde a sua palavra é pregada. Certo?
Então, Deus definitivamente não está em todas as religiões. Quando me perguntam que religião você é, eu não gosto de falar que eu tenho uma religião, eu gosto de dizer, eu sou cristão. E muitas pessoas, eu já perguntei, você é cristão? Não. Eu sou católico. Mas, meu Deus do céu, e católico não é cristão? Aí eu pergunto, mas você crê em Jesus Cristo? Sim. Se você crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é o quê? Um cristão. Ele é um seguidor do Senhor Jesus. Não é bem assim. Nem todo aquele que acredita que Jesus existe é realmente um cristão. Sabe por quê? Porque acreditar é diferente de crer. Acreditar, que nem a própria palavra diz, muitos creem, né? Todos creem, até o diabo mesmo crê, acredita em Jesus, acredita que Jesus é o Filho de Deus. Mas sabe qual é a diferença entre o diabo e o cristão? É que o diabo sabe que Jesus é poderoso, sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não obedece. E o cristão, ele sabe que Jesus é Deus, sabe que Jesus é poderoso e obedece à vontade de Deus, porque a vontade de Deus diz assim, todo aquele que crer no seu Filho será salvo. Quem não crê no seu Filho não vai ser salvo. Mas o que significa crer? Crer significa entender que Jesus é o Filho de Deus, que através dele nós seremos salvos e que para que sejamos salvos precisamos obedecer à vontade de Deus. Quem peca não vai ser salvo. Você entendeu? Então, qual é a obra dessa história toda? A obra é você buscar conhecimento na palavra de Deus. E quando, por exemplo, tem muitas pessoas que pegam e abrem a Bíblia, abrem ela no Salmo 91 e colocam ela em cima da mesa, em cima de um estante, no criado mudo, e deixam ela aberta ali e imaginam que estão sendo protegidos. Acontece que o Salmo 91 ele tem alguns poréns que essas pessoas, por não buscarem conhecimento na palavra de Deus, elas não sabem. No Salmo 91, assim como em muitas promessas de Deus para os seus filhos, para o seu povo, existe o se fizeres isto, ganharás isto. Se não fizeres isto, serás amaldiçoado e não serás abençoado. Essa é a diferença. Então, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 e dizer que está sendo protegido é realmente uma total ignorância da pessoa. Essa ignorância, na maioria das vezes, é aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. Por isso nós fundamos esse canal. Conhecendo a Bíblia em minutos. Para que em pequenos tópicos você comece a entender a palavra de Deus, o que significa. Certo? Entendendo a palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus, você vai ser abençoado grandemente. Está certo, meu querido? Então, a fé sem obras é morta. Sim, ela é morta. Sabe por quê? Porque não basta ter fé, que o Salmo 91, lá, pegando o pó em cima da estante, vai te abençoar. Não, e nem te proteger. Jamais ele vai fazer isso. Mas, você sabendo, lendo o Salmo 91 e não somente abrindo a Bíblia, você vai descobrir que se você andares nos caminhos do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, você será abençoado. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido, espero que realmente essa palavra, essa breve explicação tenha te dado discernimento e que Deus venha, a partir de agora, a partir do momento em que você realmente começar a buscar conhecimento da palavra de Deus, ele venha a te abençoar. Se você abençoar, ou melhor, se você obedecer a sua vontade. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.